Seja bem-vinda a mais uma aula Divino Arranjo com o tema Mesa Posta, a origem. A origem bíblica da mesa posta. Sim, a mesa posta ela não nasceu de uma moda, a mesa posta não nasceu da cabeça de uma mulher que não tinha o que fazer e aí ela resolveu fazer uma mesa bonita e gastar o seu dinheiro, não é isso. A mesa posta é um ato milenar. E o lugar onde a gente encontra inúmeras citações de versões de mesa posta é na Bíblia. Então, talvez você não saiba, mas eu sou a Valesca D'Angelo, criadora aqui da Divino Arranjo. Estou no mercado desde 2012, enquanto o Instagram era só um bebezinho, a gente já estava aqui falando de mesa posta, falando de princípios e levando essa mensagem para casa, para a mesa e para a família de milhares de pessoas, não só do Brasil, mas do mundo. Hoje nós temos alunas em mais de 30 países, temos mais de 20 mil alunas espalhadas pelo mundo e todas essas tiveram uma experiência profunda com a mesa posta para que daí elas pudessem vender roupa de mesa. Eu sei que talvez você esteja aqui porque você está interessada em vender roupa de mesa. E sim, dá para fazer dinheiro, dá para ganhar muito mais do que quando você trabalhava CLT. Eu sou a prova viva disso. Eu sou uma profissional da área da saúde, trabalhei por 15, 16 anos dentro de um hospital e hoje eu ganho muito mais com mesa posta do que quando eu era CLT dentro de um dos melhores hospitais aqui de São Paulo, tá? Então, eu tenho alunas, né, de vários tipos, alunas que começaram do zero e eram apenas não, né, que eram donas de casa, mas não desenvolviam nenhum outro tipo de trabalho além disso. Eu tenho alunas que eram advogadas, que eram médicas, que eram enfermeiras, que eram engenheiras, arquitetas, manicures, boleiras. Eu tenho alunas de todos os tipos de categorias, de profissões, e que muitas delas fizeram da mesa posta seu negócio, e negócios realmente lucrativos. Todas fizeram? Não, lógico que não, porque de acordo com o empenho individual, o seu crescimento também é individual. Então tem pessoas que vão fazer com o objetivo de ter um negócio maior, tem pessoas que vão fazer com o objetivo de viver a mesa posta, tem pessoas que vão fazer com o objetivo de ter apenas uma renda extra, mas o que eu posso garantir é que todas as pessoas que passaram pela Divino Arranjo, dentro desses mais de 13 anos, não teve uma única que não tivesse uma experiência genuína e real com mesa posta. Porém, as que se desenvolveram para negócio, elas também tiveram que ter uma experiência individual com a mesa posta, porque é impossível você vender algo que você não acredita. Então, se você está batendo cabeça, se você chegou aqui, já vende mesa posta, você já começou o seu negócio aí do seu jeito, sem uma direção, sem uma orientação, ou com uma direção equivocada, atravancada, e está batendo cabeça, talvez você esteja esbarrando em algumas faltas de princípios. O primeiro deles é não estar vivendo a mesa posta. Um dia desses, uma aluna minha, ela me mandou uma mensagem falando lá de algumas questões e eu perguntei para ela assim, ó, a mesa posta transformou a sua vida em qual área? E aí ela falou assim, nenhuma. Eu falei, como nenhuma? Tudo bem que você ainda não está ganhando dinheiro, mas emocionalmente você não teve nenhuma transformação? E aí ela me revelou. Ela falou assim, eu não faço mesa posta, é muito raro, eu não tenho tempo. Então presta atenção, se você que é a aspirante a negócio, você que tem um negócio, não consegue entender o poder de você investir 5 minutos para montar a sua mesa, baseada em princípios que vão transformar o seu dia num dia muito melhor, porque a presença de Deus vai estar ali naquele lugar, você não sabe o que é mesa posta. E se você não sabe o que é mesa posta, é impossível que você consiga transmitir uma mensagem que gere desejo nas pessoas de
comprarem de você. Consegue entender? E aí orientei aquela aluna e disse, você precisa ter esse tempo, você precisa desenvolver esse hábito para que você viva o dia a dia de entender como que é começar na presença de Deus. Porque você pode não ter tempo para fazer uma mega oração, uma grande leitura, uma grande reflexão, mas a partir do momento que você senta numa mesa que você preparou de forma especial, mesmo que seja por 5 minutos, você está cumprindo um propósito. Você está vivendo ali algo que foi separado por Deus para que você tivesse na presença dele. E eu vou te provar isso. Presta atenção. Eu não vou colocar milhares de citações bíblicas para você, muito embora tem muita coisa na Bíblia, mas eu separei 3, tá? E a primeira delas, anota aí, tá? Tá em Êxodo 25, tá? Êxodo 25, presta atenção. Ele fala do momento em que Deus dá as ordens, as direções, as diretrizes para que seja construído, né, um local para que ele esteja entre os homens, entre os hebreus. E Deus vai falando, olha, eu vou só passar por cima aqui, tá? Não vou ler tudo, mas olha só, Êxodo 25. Ele fala assim, ó, diz para Moisés, né? Deus tá dando uma direção para Moisés. Ele fala assim, ó, Moisés, vou resumir aqui, tá? Pega essas ofertas de ouro, de bronze e de prata, tá? Essas peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira, azeite, especiarias, pedras preciosas de todos os tipos, tá? Porque você vai fazer um santuário para mim. Então, olha só, Deus dá uma direção para Moisés, para que Moisés construa um lugar especial para que Deus habitasse no meio do povo. Naquela época. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você, ok? Mas presta atenção, olha que interessante. E Deus dá uma ordem para que ele pegue tudo que tem de melhor, para criar esse lugar, tá? E aí ele vai dando as orientações muito específicas, tá? Um exemplo das orientações específicas. Deus é específico. E aí, durante todos os versículos, ele vai dando detalhes. Eu vou ler um detalhe aqui só, tá? Só para você entender. Faça uma tampa de ouro, com ouro puro, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Só estou te dando um exemplo. Deus é detalhista. E Deus sempre quer o melhor. Então ele tá dando especificações de como criar esse lugar. E aí ele termina, olha só, olha que interessante. Ele fala assim, ó, faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para incenso, as tigelas e bacias nas quais se derramarão ofertas de bebida. Presta atenção. E aí ele encerra falando assim, ó, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Eu vou parar por aqui, depois você lê Êxodo 25, capítulo inteiro, para você entender como Deus é detalhista. Então Deus pede para Moisés construir um lugar com o que tinha de melhor naquela época. E ele termina dizendo, olha, você vai colocar nesta mesa os pães. E ele determina que aqueles pães são chamados de pães da presença. O que eram os pães? Cada pão representava uma tribo. Cada pão representava uma tribo. Eram 12 tribos. Então, cada pão representava milhares de pessoas. E aí ele fala, enquanto esse pão estiver sobre a minha mesa, eu estarei aqui. A presença de Deus. Então, assim, você precisa estar na presença de Deus. E quando você se põe à mesa, você está chamando a atenção de Deus.
E ele fala, o pão da presença é a representação de uma tribo que está ali obedecendo em cima de uma mesa, rodeado do que existe de melhor para honrar a Deus. Eu sei que talvez você tenha ouvido isso de diversas formas, mas essa é a forma que eu quero que você entenda hoje. Quando você se coloca na mesa, montando a mesa com o que você tem de melhor para você, você está se colocando na presença de Deus. O pão da presença é você. E quando você se coloca à mesa, montando a mesa com o que você tem de melhor, você está chamando a atenção de Deus para você. Então, presta atenção. O que acontece quando você não tira esse pequeno tempo para estar à mesa? Tem gente que fala assim, eu não faço mesa porque eu sou sozinha, eu sou divorciada, né? Mas aqui não está falando que você tem que estar em grupo. Aqui está falando que você tem que estar presente naquele momento, fazendo o que tem de melhor, colocando o que você tem de melhor para honrar quem? A Deus. Então, quando você monta a sua mesa, mesmo que você esteja sozinha, você é o pão da presença. E a sua presença chama a atenção de Deus. Mais ainda, se você tirar 5 minutos para refletir na sua palavra. Então, você quer atrair as bênçãos de Deus para você? Começa a sentar à mesa. Faz a sua mesa. Se você tem família, começa a fazer a mesa para sua família. Você tem o hábito de orar antes das refeições? Se você não tem, começa a orar antes das refeições, agradecer a Deus por estar ali, por ter aquela comida, por poder montar aquela mesa, por estar ao redor daquelas pessoas. Começa a fazer isso e você vai ver se você não chama a atenção de Deus. Ó o gato. Esse é outro, viu? Eu quero saber aqui, ó, quem de vocês faz a mesa todo dia? De manhã, você vai tomar o seu café da manhã, você vai lá e prepara a sua mesa com o que você tem de melhor. Tá pra cá, ó. Tá pra lá. Quem de vocês? Pode ser sincera, se você não faz, eu tô aqui para te ajudar. Porque tem gente que quer bênção, mas não quer o dono da bênção. Tem gente que quer a bênção, mas esqueceu de chamar a atenção do dono da bênção. Deus quer participar da sua vida. Deus quer ser convidado para sentar à sua mesa. Ó, a amiga que está falando que não faz, agora faça. Quase todos os dias. A amiga que falou quase todos os dias, comece a... Ó, você já está num bom caminho, passa para todo dia. A amiga aqui que diz que não faz, começa. É um hábito, é um bom hábito. Tá? Eu tô falando da manhã, mas a mesa você pode fazer inúmeras vezes. Se você trabalha da sua casa, por exemplo, você pode fazer almoço, café da manhã, almoço e janta. Se você trabalha fora, faz só de manhã ou só à noite. Mas faça, chame a atenção de Deus. Tenha o hábito de orar, agradecendo pelo pão, pelas bênçãos, pela vida, pela saúde. Amém? Ó, a amiga diz que faz quando tem visitas. Amiga, o primeiro ato tem que ser para você. Então, não deixa para fazer mesa só quando tem gente. Você é gente também.
Você também é filha de Deus. Ou você só quer chamar a atenção de Deus para as pessoas, né? Eu acho que a maior prova de que a gente entende o valor de estar à mesa é quando a gente faz sozinha. Porque fazer quando tem visita é fácil. Ó, a amiga diz que tem dificuldade porque levanta às 6 para trabalhar. Amiga que levanta às 6 para trabalhar, a não ser que você não tome café, realmente não tem sentido você fazer a mesa. Mas se caso você levante às 6 e tome o café antes de sair, investir de 3 a 5 minutos para montar uma mesa não vai te arrancar um pedaço, muito pelo contrário, vai te acrescentar durante o dia muitas bênçãos, vai guardar o seu coração, vai fazer com que você fique mais leve, vai chamar a atenção de Deus sobre a sua vida, vai gerar livramento sobre você. Entende? Então, se você levanta e já vai trabalhar, não faz sentido. Mas se você toma um café, né? Você entende? Você entende como dá pra gente ajeitar? Eu postei no meu Instagram esses dias, olha, fazendo uma mesa posta em 5 minutos. Em 5 minutos. Em 5 minutos você faz. Tá? Então, se você está falando eu não tenho tempo, talvez você não tenha entendido a gravidade do não fazer. Porque a hora que você entende que o fazer muda o seu dia, muda o seu humor, muda as suas ações, muda o seu temperamento, muda suas reações, você não deixa mais de fazer, tá? Consegue entender? Então, esse primeiro versículo, ele fala disso. Que Deus dá uma direção para Moisés, no detalhe. Moisés pega tudo o que é de mais precioso para criar um lugar, e em cima dessa mesa, Deus pede que ele coloque o pão da presença. E o pão da presença são 12 pães, cada pão representando uma tribo. Cada pão representa uma pessoa. E enquanto aquele pão estiver na mesa, né, ele estiver presente, Deus está olhando para ele. Então é isso que você tem que estar. Onde você tem que estar? Sentando à mesa, chamando a atenção de Deus para você e investindo aí pouquíssimos minutos na palavra que é a verdade, né? Tem uma palavra que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que você vai conhecer e que vai te libertar? É a que está aqui. É a que está aqui. Entendeu? Então, o primeiro princípio é estar à mesa. Segundo versículo que eu separei para você, tá? É Salmo 128, preste atenção. Eu vou ler para você aqui, ok? Salmo 128, ó, preste atenção. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos, como brotos de oliveira, crescerão ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que ele fala aqui, ó? Que o homem que teme ao Senhor é feliz. Ele não diz que o homem que teme ao Senhor não vai ter problema, não vai ficar doente. Não é isso. Ele disse: o homem que teme ao Senhor é feliz. Quem é feliz? Quem anda nos seus caminhos, ok? E aí ele fala assim, ó, esse homem que anda nos caminhos do Senhor, ou seja, neste caminho, ele vai comer do fruto do seu trabalho, ou seja, ele não vai ganhar nada de mão beijada, mas quando ele trabalhar, ele vai ganhar e vai ser abençoado, tá? Ele vai ser feliz e próspero, ou seja, tem que trabalhar. O homem que teme ao Senhor é feliz, ele não é blindado, ele é feliz, porque ele anda no caminho do Senhor e todo o seu trabalho vai frutificar.
Ele vai comer do seu trabalho e vai prosperar. Então preste atenção, você que acha que tem que esperar as coisas caírem do céu. Nada vai cair do céu. Você precisa trabalhar. Só que não adianta fazer nada fora dos caminhos de Deus. Porque se você faz coisas fora do caminho de Deus, é difícil que você prospere de verdade, seja feliz. É difícil que você tenha sucesso. Tem gente que até tem dinheiro, mas só tem dinheiro, não tem paz, não tem saúde, não tem alegria, tem amigos. Precisa entender isso. Mas aonde entra a mesa aí? Ele fala assim, ó, presta atenção. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Então você que é mulher, você que está aqui comigo, que é uma mulher que tem, não é uma incumbência, mas você tem mais sensibilidade para entender o que é estar ao redor da mesa, porque afinal de contas, a maior parte da questão de alimentar, de servir, vem do feminino. Geralmente são as mulheres que servem, são as mulheres que fazem as comidas, são as mulheres que preparam as mesas. E olha o que ele fala aqui, ó. A mulher que faz a mesa, ela é videira frutífera. Presta atenção. Olha como a mesa tem a ver com propósito de vida e missão da mulher. Será que uma mulher consegue ser videira frutífera se ela não entender o propósito de vida dela dentro da família dela? Eu não estou falando que você tem que fazer comida, não é isso. Eu estou falando do ato de estar ali presente na mesa. Ok? Não estou falando que você tem que fazer comida, lavar louça, ser, né, dona de casa. Não é isso. Eu estou falando do seu posicionamento moral. Se preocupar em deixar todas as pessoas, cada uma no seu devido lugar, na hora de se reunir para comer. Porque a hora de comer é uma hora sagrada. Primeiro que você é o pão da presença, lembra? Você vai chamar a presença de Deus para você. Segundo, porque foi dado às mulheres a incumbência, por causa da delicadeza, de preparar, de ter a sensibilidade. As mesas mais lindas são feitas por quem? Por mulheres, gente. Ah, mas eu conheço um homem que vende. É a minoria, não é significativo. Isso é algo que Deus deu para as mulheres. Ok? Tem umas que são melhores, tem outras que nem tanto, mas todas são chamadas. E ele fala mais, olha só, ele fala assim, ó, preste atenção. Seus filhos serão como brotos de oliveira crescendo ao redor da mesa. Lugar de filho crescer, ser ensinado, receber o exemplo, manifestar relacionamento, compartilhar, se sentir seguro, se sentir amado, é ao redor da mesa. Quando você priva filhos, crianças, adolescentes ou até os adultos de estarem à mesa, você está privando essas pessoas de se sentirem amadas, seguras, queridas. Quando é criança, muito mais. Uma criança, ela sente segurança quando ela é alimentada. Uma criança se sente amada e segura quando ela se alimenta. Então, quando é um bebezinho, a mãe dá o peito. E é quando a mãe dá o peito, aquela criança se aproxima do coração dessa mãe. Ela se alimenta do que a mãe tem de melhor. Aquilo gera na criança segurança, gera paz, tira a aflição da criança.
ela para de chorar, ela se sente acolhida. Não tem aquele negócio, tem criança que não sai do peito? Por que a criança não quer sair do peito? Porque é o lugar de segurança dela. Só que essa criança não pode mamar para sempre. Então a mãe começa a introduzir alimento. Quando a mãe começa a introduzir alimento, você pode ver vídeos na internet de criancinhas quando a mãe coloca comidinha gostosa na boca, a risada solta na carinha do bebê, a felicidade que eles têm de serem alimentados. Isso deve ser feito à roda de uma mesa, porque ela vai começar a crescer e entender que o lugar de segurança, ele é um lugar onde ela se alimenta fisicamente, mas ele é um lugar onde ela se alimenta emocionalmente, aonde o pai e a mãe conversam, aonde pergunta-se como ele está, aonde ensina-se comportamento, aonde pai e a mãe dão o exemplo. Por isso que crianças que crescem se alimentando ao redor da mesa são crianças que têm menos problemas psicológicos, são menos problemáticas, são crianças mais saudáveis emocionalmente e fisicamente, têm imunidade mais alta, são menos problemáticas em todos os aspectos, porque elas estão sendo nutridas no corpo e na alma. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem muitos estudos que relacionam o fato das crianças não se alimentarem à mesa com os pais, com a família, tá? Relaciona isso com problemas de relacionamentos, comportamentos inadequados, psicopatia, criminalidade. Por que eles ficam suscetíveis a isso? Por que crianças que não crescem ao redor da mesa, sendo alimentados ao redor da mesa, na presença das pessoas que são importantes para ela, por que essa criança tem uma tendência a se desviar emocionalmente? Por que essa criança tem uma tendência a fazer o que é errado? Porque ela nunca se sentiu segura, ela nunca se sentiu amada, ela nunca foi ensinada. Ela é uma criança solta no mundo. E ela vai procurar essas coisas no mundo. Ela vai procurar o afeto que ela queria no pai e não teve nos homens. Ela vai procurar na bebida. Ela vai procurar nas drogas. Ela vai procurar lá fora. E se você não der, alguém lá fora vai dar. Porque o seu filho vai procurar segurança, amor, carinho, e vai querer ser ensinada por alguém quando você poderia ter feito isso na santa paz da sua casa. Se não todo dia, nos finais de semana. Então preste atenção. Para que os filhos cresçam ao redor da mesa como oliveiras, e oliveiras fala de óleo, de unção, de poder, ou seja, para que eles cresçam de forma poderosa, é importante que você entenda que estar à mesa é um ato sagrado, é um ato divino, é um ato que chama a atenção de Deus, que chama a atenção do Pai. Quando você estiver à mesa com seus filhos, ore antes de começar suas refeições, agradeça, abençoe, porque eles vão crescer entendendo os princípios de uma vida próspera, de uma vida feliz. Tem uma palavra que fala que mesmo que eles se desviem no futuro por causa daquilo que você falou, por causa do seu exemplo, por causa das suas orações, eles não se desviarão. Eles vão voltar. E tem muita gente deixando coisas tão básicas como essa de lado por causa da correria do dia a dia. E eu quero saber de vocês, quem é que vai resgatar seus filhos depois? É o mundo que vai dar para os seus filhos aquilo que você não pôde dar porque você estava com pressa?
o investimento é muito pequeno para que você abra mão. Seja o exemplo, comece com você. Chame a atenção de Deus para sua vida. Sente à mesa. Se coloque na presença de Deus, agradeça. Mostre para os seus filhos que isso é importante. E eles não vão esquecer. No tempo certo, eles vão lembrar. Na hora da angústia, eles vão lembrar. Na hora da aflição, eles sabem para onde voltar. Esse é o maior ensinamento. E é por isso que o homem aqui, ó, do Salmo 128, é por isso que ele é feliz. Porque ele anda nos caminhos de Deus, porque ele trabalha, e por causa do seu trabalho ele é abençoado, porque a sua mulher sabe o lugar dela, que é preparar a mesa, para que os filhos cresçam debaixo do exemplo desses pais, que não são perfeitos, mas buscam a Deus todos os dias. Mas se interessam pela vida dos filhos ali ao redor da mesa. Mas, através da comida, da mesa posta, oferecem para os filhos aquilo que eles mais precisam, que é amor e segurança. E isso ninguém pode arrancar do coração deles. Ninguém pode arrancar. É uma marca eterna. Consegue entender? Então, você que costuma não trazer os seus filhos à mesa, saiba que você está pondo os seus filhos em risco. Porque se ele não tem aprendizado com você, ele vai aprender com outros. As crianças, elas não fazem o que a gente ensina, elas fazem o que elas veem. Elas são peritas em repetir o que as pessoas fazem, não o que as pessoas falam. Comece a mudar isso na sua casa. Comece agora. Ah, eu nunca fiz isso com os meus filhos. Faça com os seus netos. Ah, na minha casa ninguém gosta disso. Começa sozinha. Entende? Mas você precisa. Então, você consegue entender que se você não entende isso, fica muito difícil você explicar para as pessoas o porquê fazer isso? Parece que mesa posta é uma coisa muito... uma bobageira. Ah, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, coisa de gente rica. Não é, isso é coisa de gente inteligente. Isso é coisa de gente inteligente. Que ama a Deus, anda nos seus caminhos e estende essas bênçãos para os seus filhos. Entende? Para finalizar, eu poderia dar inúmeras passagens aqui, mas eu vou finalizar com mais uma só, tá bom? Lucas 22. E eu não vou ler ela toda, mas eu vou citar para você, tá? Lucas 22 fala da Santa Ceia. Nós tivemos Páscoa agora há pouquíssimos dias e Lucas 22 fala da Santa Ceia. A Santa Ceia nada mais foi do que o último momento de Cristo na Terra, vivo ainda como homem, dando ordens para que um lugar fosse escolhido, um lugar muito especial, para que a comida fosse servida de tal e tal e tal maneira, para que lugares fossem marcados. Olha, do meu lado direito eu quero fulano, do meu lado esquerdo eu quero ciclano. Eu quero tal louça, eu quero taças, eu quero vinho, eu quero pão. Foi Jesus dando o comando com detalhes de como é que ele queria a mesa. Para estar ao redor das pessoas que para ele naquele momento eram as mais importantes. Para celebrar um momento histórico, maravilhoso, né? Para se despedir, para dizer que nós vamos nos encontrar novamente numa próxima ceia, para ensinar, orientar e dar o exemplo. Se encontrar e sentar à mesa
É tudo isso junto. É se relacionar, é celebrar, é estar ao redor das pessoas que a gente ama, é colocar o nosso melhor ali para que as pessoas possam usufruir, é dividir o pão, é dividir as experiências, é aprender, é ensinar. Às vezes é se despedir, marcar o nosso próximo encontro. Estar à mesa é um relacionamento. E ali Jesus está, de forma prática mesmo, tendo esse relacionamento, deixando isso como exemplo e dizendo ainda assim: quero que vocês façam isso em lembrança de mim. E a próxima vez que nós nos encontrarmos, vamos ter uma nova ceia. Jesus fala: eu não vou mais cear até o nosso próximo encontro. Jesus está esperando para sentar à mesa conosco novamente. Ele disse que ele não vai mais beber vinho, não vai mais comer pão, até que ele encontre novamente a igreja. E ele diz que nós temos que sentar à mesa para lembrar dele. E quando eu digo isso, eu não estou falando somente da Santa Ceia. Eu estou falando toda vez que você sentar à mesa com as pessoas que são importantes para você, servindo o que você tem de melhor, colocando as suas melhores louças, sejam elas quais forem, marcando o lugar de quem que fica no seu lado direito, quem que fica no seu lado esquerdo, ensinando e aprendendo ao redor dessa mesa, você está cumprindo um mandamento, um direcionamento de Deus para sua vida, para que você tenha bons relacionamentos, para que você esteja entre amigos, para que você cumpra a palavra dele, para que você se relacione, jamais esteja sozinha, para que você seja feliz. Sabe por quê? Porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Você pode não estar casada, você pode ser divorciada, mas com certeza você tem aí algum amigo, alguma amiga, alguém da família. E se você não tem, que em nome de Jesus, Deus te traga um novo amigo, uma nova amiga, para que você possa sentar e dividir as bênçãos que você tem hoje, seja de conhecimento, seja financeiro, seja em qualquer área, que você possa dividir, porque nada do que a gente tem hoje, nada, vale se a gente não tiver com quem dividir. Quer um exemplo? Imagina só se você pudesse ter todo o dinheiro do mundo na sua conta. Seria maravilhoso, não seria? Já pensou você numa ilha com tudo que tem de melhor? Tudo. Um palácio, o melhor carro, as melhores roupas, as melhores joias, tudo de melhor, a melhor comida. Se fosse riquíssima, mas você estivesse sozinha nessa ilha, será que isso valeria? Será que você conseguiria ser feliz? Ninguém. Todo o dinheiro do mundo para você. Tudo que tem de bom nesse mundo para você. Mas você sozinha. É uma ilha. Você tá sozinha. Só tem uns robôs lá para te ajudar. Será que você seria feliz? Não, né? Então presta atenção. Estar com pessoas pode ter seus inconvenientes. Às vezes, estar com pessoas da família pode ser inconveniente, né? Por isso que você não pode também se enfiar na casa dos outros como se não houvesse amanhã, e nem tampouco enfiar as pessoas na sua casa como se não houvesse amanhã. Tem uma palavra que fala que é bom que você não faça isso. Visita é uma coisa que, né? Pá e pá, né? Entendeu? Outra hora a gente fala sobre isso. Mas a questão é, na sua casa, na sua família, divida. Ah, tenho pouco. Divida a experiência. Divida a palavra de Deus. Divida a oração.
Abençoe as pessoas ao redor da mesa. Esse é o maior presente, esse é o maior ensinamento. Isso é o que vai mudar o comportamento da sua família, da sua vida. Isso é o que vai atrair a presença de Deus para você. Isso é o que vai proteger os seus filhos quando eles saírem aí no mundo. É você entender que é ao redor da mesa que Deus abençoa a família, que toma você como exemplo para os seus filhos, por isso que o que você faz é muito mais importante do que o que você fala. E é isso que você precisa viver para poder vender a mesa posta. Para as pessoas que de fato, precisam disso urgentemente. O mundo está desconfigurado. As pessoas estão dizendo que família não é isso, não precisa disso. Que hoje você pode fazer as coisas tudo correndo, que família é o lugar onde você escolhe. Não é não, não é não. Família é o lugar que você nasceu. Lógico que nem todas são perfeitas, mas se você está ali, talvez você não esteja vendo coisas porque ainda não olhou, porque ainda não honrou a Deus, porque não teve o exemplo, por isso tem feridas. Começa a olhar para isso aqui, ó. Porque é daqui que vem a verdade, é daqui que vem a cura, é daqui que vem a orientação, é daqui que vem o perdão. E a gente só senta à mesa com quem é importante pra gente, com quem a gente sente seguro, com quem a gente quer compartilhar. E se tá faltando isso na sua vida, busque em Deus e sente sozinha. Porque Deus vai enviar para você. Amém? Eu poderia estender isso aqui, porque tem inúmeras passagens que falam. Mas a coisa mais importante é você entender que mesa posta não é pano, não é louça. É lógico que a evolução, né? Você começa a se envolver com mesa posta, você começa a querer fazer cada vez mais bonito, cada vez melhor, porque você entende o propósito, né? Mas a mesa posta, ela é uma missão. Para que você, que é uma mulher, seja frutífera, seja como uma videira frutífera. Para que você, que é mulher, possa ver os seus filhos crescendo como oliveiras fortes ao redor da mesa, ou seja, cheios de unção, cheios da presença de Deus, que não vão se desviar, que vão se tornar árvores fortes, que vão se tornar sombra, né? Árvores que fazem sombra para que você na sua velhice possa descansar. Você, mulher, tem essa missão, tá dentro de você. Eu sei que uma ou outra vai dizer que não, e tá tudo bem, né? Nem todas, mas a maioria. Por isso que a maioria das alunas são mulheres. Você sente isso dentro de você. Então, antes de você querer ganhar dinheiro, viva a mesa posta. Na sua simplicidade, se você tem pouca coisa. Mas viva. Deus vai te abençoar. Você vai conseguir recursos para melhorar, para aprender mais, para dividir mais. E sim, se você quiser fazer disso o seu negócio, vai acontecer. Porque é impossível que você, propagando essa mensagem de resgate à família, de resgate à vida, de resgate às emoções das mulheres, é impossível que você, levando essa verdade mundo afora, não chame a atenção de Deus para você. Porque você vai estar fazendo o que é o seu propósito, aquilo que foi para o seu chamado. Aqui fala que você, mulher, vai ser como a videira frutífera na sua casa. Quando? Presta atenção. Quando você seguir os caminhos do Senhor e através do seu trabalho você prosperará. É isso. Por que tem gente que não está prosperando? Porque só quer o dinheiro. Por que tem gente que não está prosperando? Porque quer fazer o negócio, mas não quer viver.
Por que tem gente que não está prosperando? Porque não entendeu o princípio, não é a beleza apenas, é o propósito. Por que quando a tua cliente te pede um orçamento e você dá o orçamento, a cliente vai embora? Porque você não contou esse outro lado para ela. Quando você contar, ela vai entender. Quando você começar a colocar isso nas suas redes sociais, ela vai entender. Então, é uma missão. É uma missão. E quando você se desenvolve dentro da sua missão e começa a ter as suas pequenas vitórias, é impossível que você se torne triste. É impossível que você não queira continuar. A não ser que você esteja somente atrás do dinheiro. Porque aí é outra coisa, né? Amém? Ó, eu espero de todo o meu coração que você receba, né, essa palavra e que ao invés de você ficar pensando aí, para ela é fácil falar, ela tem tempo, ela tem dinheiro, para ela é fácil falar porque os filhos presta atenção. Quando eu descobri tudo isso, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha louça, estava destruída emocionalmente, estava financeiramente arrasada. Eu vivo hoje o que eu comecei a plantar quando eu não tinha nada. E eu sentava à mesa com um pouco que eu tinha, do jeito que eu podia, orava, agradecia e ficava feliz. E as coisas começaram a acontecer. Pouco a pouco, tá? Pouco a pouco. Última coisa, não seja aquela pessoa que quer bênção para ontem. O que fala aqui num dos versículos que eu li? Né? Que você vai prosperar através do seu trabalho, não é através de milagre. É através do seu trabalho. Então não tem, sabe assim, o pulo do gato. Sabe qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é você ser consistente. Todo dia. É você crer. E você fazer por amor a Deus. Porque não tem pulo do gato. Não tem milagre. Tem consistência. Tem fé. Amém? Ó, a amiga tá falando que as louças dela quebraram, mas você não precisa de louças para viver isso. Você precisa do que você já tem na sua casa. As coisas mais importantes para você viver isso é a sua família. A louça é né? Quando você conseguir o melhor, você põe o melhor, mas faz com o que você tem de melhor hoje. Né? Você precisa ser constante. E ó, para de apertar as pessoas dizendo que elas têm que fazer isso se você mesmo não está fazendo. Para de querer exigir que os seus filhos façam coisas que você não está fazendo. Seja você um arauto, né, do propósito da mesa aposta. Viva ele. E Deus vai te honrar. Amém? Ó, essa palavra é muito linda. Essa aula foi uma bênção. Deus tem feito todas essas coisas na minha vida. Eu tenho sido feliz, muito feliz em servir as pessoas, em servir a minha família. Nem sempre é perfeito, nem sempre é maravilhoso. De vez em quando sai uns arranca-rabo na mesa. Porque nós somos o quê? Humanos. Nós somos o quê? Normais. Tem dia que eu não quero pôr a mesa mesmo. E acontece. Tem dia que eu não faço a comida. Come comida comprada aí da esquina, mas isso não é a rotina. A rotina é sentar à mesa, é tomar café da manhã em família, jantar. Essa é a rotina, mas esporadicamente, óbvio que a gente faz diferente. Então eu queria que você soubesse que eu não sou perfeita, que de vez em quando eu me rebelo e não quero fazer, fico brava, mas Deus conhece o meu coração e o meu maior prazer é sentar com as pessoas e ver o sorriso das pessoas
diante daquilo que eu coloquei para elas. Seja simples ou mais elaborado, seja do dia a dia ou de um momento especial. Eu tenho muito prazer e sou muito feliz nisso. Eu me alegro muito com isso. E quero dizer que com isso, às vezes você incomoda outras pessoas, tá? Então não fique achando que todas as pessoas vão bater palma para sua mesa, todas as pessoas vão bater palma para você. Vai ter pessoas que vai achar que você é besta, que você tá se achando, que você é metida, que você é snob. Vai ter pessoas que vão se levantar contra você, às vezes da sua família, e isso vai acontecer porque as pessoas têm medo, as pessoas têm ciúmes, as pessoas têm inveja, e as pessoas medem você com a régua delas. E para essas pessoas você não faça nada, se possível ore e deixe, porque Deus vai tratar com elas no momento certo, tá? Não revide, não entre na onda de querer se defender. Consegue entender? Porque vai acontecer. Quando você começa a fazer coisas que estão debaixo da palavra de Deus, vai ter gente que vai se levantar contra e falar que o que você faz não é de verdade, não é puro, que o que você faz é porque você está fazendo para se aparecer, para querer manchar você, para querer tirar você do seu objetivo, fazer com que você brigue e faça todas essas coisas, para dizer, tá vendo? Eu não falei que aquilo não era puro, não era verdadeiro? Então não saia do seu lugar, não saia da sua posição, seja uma bênção para tua família, para você mesma, e você não precisa estar com essas pessoas, mas ao mesmo tempo você também não deve atacá-las, porque elas não conhecem a verdade que você conhece, elas não enxergam o que você enxerga, elas não vivem o que você vive, e por isso elas não sabem o que você sabe. Para elas você tem que ter misericórdia, compaixão e perdoar, porque elas não conseguem enxergar e viver, e por isso elas te atacam. Precisa entender isso, tá? Os maiores desafios acontecem dentro da nossa família. Os maiores desafios acontecem dentro da nossa família. Muitas vezes com irmãos, irmãs, cunhadas, cunhados, sogras. Precisa cuidar, porque os maiores ataques, as maiores dores, as maiores decepções, elas vêm de dentro da família. E às vezes essas pessoas, porque elas não conhecem o propósito, porque elas às vezes têm inveja por falta de conhecimento, às vezes porque existe um coração de competição, de disputa, elas vão querer vir para cima, tirar, arrancar de você essa fase que é tão pura em você, mas que para ela é uma afronta. Não caia nessa. Não caia nessa. Mantenha-se firme, seja feliz, Deus vai te honrar e na hora certa, se for propósito de Deus, essa pessoa vai mudar, vai se converter aí, vai melhorar, vai te pedir perdão se for o caso, ou deixar ela no cantinho dela lá e vive a vida. Por quê? Porque muita gente fala para mim assim, eu fazia mesa aposta, mas minha sogra, mas minha cunhada, mas meu irmão, mas meu marido, e agora eu não faço mais. Não faça isso. Isso é uma cilada do diabo para tirar você da posição que você nunca, jamais deve sair, que é de servir, que é de honrar a Deus, que é de fazer o seu melhor, ensinar os seus filhos a estar à mesa. Cuidado. Cuidado. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E essa aula vai ficar aqui gravadinha para você até o meio-dia. Depois ela sai do ar e vai subir às 20 horas. 20 horas? Às 20 horas lá no canal do YouTube, tá? Quero saber, você gostou dessa aula? Eu quero saber também se você vai participar da minha aula comemorativa amanhã.
Comenta aqui o que você mais gostou dessa aula. Valeu a pena? Manda essa aula aqui, ó. Vai ficar gravada até o meio-dia. Manda essa aula aqui para pelo menos 5 pessoas. Ó, vamos lá. Foi bênção, eu amei, maravilhosa. Deus te abençoe, amém. Passei por isso. Gostei dos ensinamentos, gostei do propósito. Quem aqui entendeu o seu lugar? Você entendeu onde é o seu lugar? Na sua família? Eu quero ver vocês na aula de amanhã, ela vai ser muito especial, tá? Ó. A amiga disse que amou a palavra lá no fundo do coração. Maravilhoso. Ó, isso. Que bom. Eu espero que vocês tomem isso como uma palavra de vida para você usar o tempo todo, tá? Não, e esquece ser perfeita. Você não vai ser perfeita nunca. Vai ter dia que não vai dar. Vai ter, em alguns momentos, né? Você vai fazer um pouquinho diferente, mas cria uma rotina. Cria uma rotina que vai ser bênção para você. E é isso. Ó, eu espero você na aula de amanhã. Na aula de amanhã ela vai começar às 19h30. Vai ser lá pelo grupo VIP de WhatsApp, meu grupo comemorativo. Então, se você não está no grupo, escreve 23 aqui que eu vou te mandar um direct com o link para você entrar. E vai começar a aula 7h30 e às 9h vai terminar, tá? Não vai ser uma aula super extensa. Amém? A amiga disse aqui, ó, quem entendeu que é o que Deus deseja para nossa vida? Ó, nós estamos vivendo épocas sombrias, os filhos estão sendo influenciados nas escolas de uma forma ruim, a nossa política está influenciando de uma forma ruim, existe um trabalho muito intenso no mundo para destruir, né, a família tradicional, os princípios morais. Cuidado para você não achar que essa bizarrice que está acontecendo hoje no mundo é normal. Não é. Não é e nem nunca vai ser. Cria os seus filhos ao redor da mesa com princípios. Se esforça para vivê-los. Pare de achar que as bizarrices desse mundo são coisas normais. Elas não são. E se você fizer isso, muito embora você vá se posicionar de um jeito diferente do que o mundo deseja, o seu objetivo é fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, para que você seja livre de toda e qualquer cilada do diabo, tá? Hoje em dia existe uma força contrária muito grande de você aceitar todas as coisas. Você não deve aceitar todas as coisas. Você pode conviver com as pessoas, mas você não deve aceitar o que é errado como certo. Nunca. Nunca. E os nossos filhos estão lá fora, sendo ensinados de que o errado é certo. Cuidado. Doutrine os seus filhos em casa. Porque se você não os fizer, é o mundo que vai fazer. Ok? Cuidado. Quero deixar claro aqui, caso tenha alguém aqui que discorde com qualquer coisa que eu falei, eu te respeito,
muito embora não concorde, mas eu sou uma pessoa que acredito no que está aqui, não é religiosidade, porque isso aqui é a verdade. E se você não está bem aqui, se você não concordou, se você não está, né, não tá feliz, você pode procurar em qualquer outro lugar que te deixe feliz, porque eu não vou mudar o meu discurso. Esse é o meu canal, né? E eu tô falando com pessoas que querem ouvir o que eu tenho para compartilhar. Então, se tem alguém aqui que não gostou, por favor, não precisa se despedir. É só sair que tá tudo bem, tá? Tem muita gente falando coisas contrárias lá fora, entende? Você não precisa ficar aqui se você não quiser. Mas se você ficar, que Deus te abençoe, que você possa ser liberta e que você possa conhecer a verdade. Amém? Quem concordou com tudo aqui? Amém. Eu amo vocês, tá? A amiga tá falando aqui, ó, não vos conformeis com esse mundo, é verdade. Outro dia a gente fala dessa palavra, é muito profunda. Eu amo vocês demais e preciso ir porque hoje eu vou dar uma aula muito especial também no final do dia, mas é no meu outro canal. Ó, vamos fazer um print? Vamos fazer um print? Faz um print e me marca nos seus stories e deixa uma mensagem que eu quero ler. Uma mensagem assim bem bonita, de aniversário para mim. Vamos lá? Faz um print bem bonito. Ó, já que você vai fazer um print fez um print bem bonito e vai me marcar lá no seu Instagram, escreve uma mensagem de bênção para mim. Topa? Você quer me dar um presente? Quer me dar um presente? Ora por mim. Ora por mim, para que esse trabalho aqui continue alcançando as vidas, alcançando as pessoas. Ora pela Divino Arranjo, para que Deus continue nos abençoando. Faz isso. Você quer me dar um presente de aniversário? Ora pela Divino Arranjo, para que Deus nos use para levar essa palavra para todas as pessoas, para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Topa? Vou contar com isso, hein? Tá bom? Meu aniversário é amanhã, mas aceito a oração hoje. Tá bom? Ora para Deus usar Divino Arranjo para levar a palavra dele para todas as pessoas através da mesa posta. Mas a amiga falou que ora sempre, mas ó, faz uma oração especial de aniversário, tá bom? Combinado? Ó, um beijo. Deus abençoe vocês, tá? Te espero na aula de amanhã, hein? Tá bom, Sandra? Te amo, viu? Tchau, tchau, gente. Amém, gente, ó. Um beijo pra vocês.